Se você puder já ir abrindo a sua Bíblia, em Efésios, capítulo de número 4. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 4. Está falando sobre... Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. Diga para o seu irmão assim: você precisa me suportar. Até quando eu mesmo não me suportar. Tem hora que nós somos assim, tem ou não tem? Aí alguém fala assim: fala, papai. Aleluia. É a Bíblia que está dizendo, precisamos nos suportar, amém? Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo não da briga, dos dentes rangendo. Se eu te pegar. Infelicidade, som daqui, né? Mas é pela paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação, e também um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Só tem um Deus, só tem um Pai, que é sobre todos, que é em todos, que Ele traz a unidade da fé. E como que a gente vai chegar à unidade da fé? Sendo aperfeiçoado, sendo trabalhado, experimentado. E como que Deus faz isso, irmãos? Colocando você para habitar em família. Ah, que lindo! Oh, como é maravilhoso! Duas pessoas tão diferentes morando juntinho, pessoas vão ali, tem a sua prole, aí nasce aquelas criancinhas tão bonitinha, boazinha, e essas criancinhas vão crescendo, e são uma linda família, que não tem problema nenhum, não é verdade? Tudo perfeito, tudo maravilhoso, como é belo o amor, como o amor é belo, meu Deus. Nós vamos viver de amor. Olha nossas crias aqui, vamos tudo viver de amor, que maravilha. E é lindo, gente, não é lindo? Não é tudo bem? Ninguém tem problema aqui, está tudo certo. Ou não? É? Meu Deus. Só que não, né? A família é imperfeita, as pessoas são imperfeitas. E Deus pega eu e você e coloca a gente para habitar em família. Para quê? Para chegar à unidade da fé. Porque o ser humano é um ser social, ninguém vive só. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos um do outro, e ninguém consegue viver sozinho. Irmão, se você pegar alguém que diz assim: eu consigo viver sozinho, pode ter certeza que essa pessoa não está no seu estado perfeito. Aconteceu alguma mudança, alguma coisa ocorreu com ela. Ela não está no seu estado normal. Porque na verdade eu preciso de você e você precisa de mim. Porque um depende do outro e nós dependemos de Deus, que é o nosso Pai e Senhor de todos nós. E Deus coloca a gente para habitar em família. E por que a gente acha que a igreja é diferente? Por que a gente acha que a igreja é perfeita, gente? Diga para mim assim: você é perfeito? Sim ou não? Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros aqui? Você é perfeito? Então por que eu acho que quando eu chegar na igreja, tudo vai ser perfeito? Sendo que a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Nós somos imperfeitos. Ah, pastor, mas eu estou tão decepcionado com a igreja. Você sabe o que acontece conosco?
Nós nos frustramos com pessoas porque nós damos lugar a elas que só deveria ser de Deus. Por isso que a gente se frustra com o ser humano. Porque nós devemos dar um lugar a Deus que é dele, não ao ser humano. Se eu e você, irmãos, entregarmos a Deus a nossa vida, entendermos o que é o amor, o que é o perdão, o que é a reconciliação, pode ter certeza que eu não vou ter problema com meu irmão. Mas por que nós temos problemas com o nosso irmão? Por que eu tenho problema muitas vezes com a minha família, com a minha casa, e precisa ser ajustado? Porque muitas vezes nós damos lugar a eles que deveria ser somente de Deus. E Deus quer tomar o lugar dele na nossa vida. Então deixa ele ser Senhor da nossa vida. Porque a igreja é um lugar imperfeito, de pessoas imperfeitas. Porque a igreja é feita de pessoas. Agora Deus não. Só que quem é a igreja? A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Existe o templo, esse espaço físico que estamos aqui. Mas a igreja somos nós. Um dia Deus decidiu habitar em nós, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo errantes, Ele decidiu entrar e habitar em nós. E a Bíblia diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como que a gente consegue chegar à unidade da fé? Sendo aperfeiçoados em amor. Porque o amor de Deus nos constrange. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o amor de Deus te constrangeu. E o amor de Deus me constrangeu e me tocou. Sabe por que você casou um dia? Sabe por que você teve filhos um dia? Porque o amor de Deus te tocou de uma tal maneira que você entendeu que não dá para você viver sozinho. Você entendeu que você não consegue fazer nada sozinho. Os maridos que o digam, né? Mulher, onde que está isso? Fulano está aí, na terceira gaveta, embaixo não sei de onde. Aí a gente vai lá, olha e não acha. Aí a mulher vai lá e acha. Nós precisamos, irmãos. Não adianta. Aí você quer ver? Aí está lá na casa, a mulher, né? Hoje é a geração das mulheres independentes, né? Não é assim? Aí a mulher que é independente, ela quer fazer tudo que o homem faz, só que ela não entende que ela é 100% emoção e ela não tem a força que o homem tem. E aí, para carregar um guarda-roupa nas costas, um armário nas costas, apesar que tem umas mulheres meio doidas aí que quer carregar, mas depois tem uns problemas, mas carrega, né? Mas você não foi feita para ter força, você foi feita para ser como um vaso frágil. A força vem do homem. O homem tem mais estrutura do que a mulher. Física, força física, é o homem. E aí, muitas vezes, a mulher depende do homem para ir lá e catar um peso, né? Aí, ajuda a carregar algumas coisas, troca uma lâmpada, vai lá. Porque é necessário isso. E é necessário você, mulher, deixar o homem ser homem também. E é necessário o homem ser homem e a mulher ser mulher. E essas duas pessoas lindas, o Senhor colocou para viver junto, porque ninguém pode viver sozinho. Então Deus uniu você, amém? Deus te fez habitar em família. E o que eu quero que você entenda é que assim como o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem, eu e você precisamos de Deus, sim ou não? Nós precisamos de Deus, irmãos. Porque sem Deus não dá. Já dizia o cantor, sem Jesus não dá, não tem esse louvor? Não dá, sem Jesus eu não sou nada, né? Nada, sem Jesus eu não sou nada. Então nós temos que entender aquilo que disse João 15:5, a parte C do versículo. Sem mim nada podereis fazer, porque nós precisamos de Deus. E quando eu olho para essa palavra, eu entendo algumas verdades sobre ela, que nós precisamos discorrer. A pastora Cláudia trouxe uma palavra poderosa aqui no culto passado, e falou muito sobre a igreja,
a importância da igreja. Só que também a igreja, ela tem uma estrutura, ela tem um esqueleto. A igreja, para funcionar, ela precisa disso, cada um tem o seu papel. E nós somos a igreja, cada um é a igreja aqui. E quando nos juntamos, nós precisamos entender para que nós somos chamados. Poxa, se eu sou igreja, se eu preciso de Deus, se eu preciso do meu irmão, qual é o meu propósito nessa terra? Irmãos, para você entender para que você foi chamado e Deus te usar, você precisa estar sem forma e vazio. Amém? Entendeu? O que aconteceu em Gênesis? A Bíblia diz que a terra era sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus foi lá e refez tudo. Para Deus poder nos refazer nele, nos encher dele, nos usar para a sua glória, nós precisamos estar sem formas e vazios. Mas o que acontece com a gente? Eu acho que a igreja tem que funcionar desse jeito. Eu acho que o pastor deveria fazer isso. Eu acho que o irmão deveria fazer dessa forma. Eu acho que fulano deveria agir assim. Irmãos, e a gente vai colocando eu acho, eu penso. Só que a igreja tem um modelo. E quem é o arquiteto, o criador, o fundador da igreja? Jesus é o cabeça da igreja. Eu e você precisamos estar sem formas e vazios para Deus nos encher e nos usar de uma maneira poderosa. E sabe o que acontece? A única forma que Deus pode nos usar é quando a gente dá o nosso coração para Ele. A Bíblia diz assim, filho meu, dai-me o teu coração. Ele não diz, dai-me a tua cabeça. Porque o homem, ele é muito inteligente, é ou não é? E isso não tem pecado nenhum nisso. De você buscar a inteligência, de você buscar o conhecimento, de você se superar, de você exaurir todo o conteúdo, de você ser um conhecedor de várias causas. Mas o problema é que nós queremos ajudar Deus muitas vezes. É por isso que Deus fala assim, filho meu, dai-me o teu coração. A única maneira de Deus nos usar é quando a gente empresta o nosso coração para Ele. Você lembra de Saul? Saul, ele não tinha o coração voltado a Deus. Ele era rei, ele tinha cabeça de rei, ele quis usar o seu entendimento, a sua inteligência, ele não conseguiu superar e esperar 7 dias para sacrificar. O que ele fez? Ele se apressou e ele foi lá e ofereceu sacrifícios, só que não era ele que tinha que oferecer sacrifícios, mas a Bíblia diz que era o sacerdote. A Bíblia diz que era Samuel que tinha que oferecer o sacrifício. Só que ele não esperou. E o que a Bíblia diz sobre isso? Que Deus rejeitou Saul, mesmo sendo ele inteligente, homem forte, robusto, lutava no exército, um homem que era líder de uma nação. A Bíblia diz que Deus rejeitou ele porque o coração dele não era de Deus. Está me entendendo aqui? Dá o teu coração para Deus nessa noite. Amém? Você pode ter toda inteligência, você pode ter toda sabedoria, toda ciência, mas se você emprestar o seu coração a Deus, você vai ser alguém que Deus vai usar de uma maneira poderosa e ainda vai aperfeiçoar a igreja dele na terra, porque você vai ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Então dá o teu coração a Deus. Irmãos, um homem sem o Espírito Santo não serve para Deus. Você sabia disso? Como assim, pastor? Deus morreu por todos e Ele ama todos, amém? Mas um homem sem o Espírito Santo, Deus não pode usar ele. Por quê? Porque é um homem vazio, é um homem que é cheio de convicções suas, mas vazio de Deus. E Deus só pode usar quem é cheio dele. A Bíblia diz assim, esvazie o homem a si mesmo. Ou seja, se esvazie, aleluia, chegai-vos a mim, eu se achegarei a vós. A Bíblia diz, irmãos, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que ao seu devido tempo Ele vos exaltará. Se você se humilhar, se esvaziar, Deus vai te encher e vai te usar. Então Deus só pode usar alguém que é cheio do Espírito Santo e vazio de si mesmo. Deus só pode usar homens assim, mulheres assim. E quando nós olhamos para Efésios 4, ele nos ensina algumas coisas importantes, eu gostaria de compartilhar.
Quando você vai vendo o texto, você vai lendo, e eu quero pegar isso desde o início, para a gente ser bem preciso aqui nessa noite. Efésios, ele vai começar a falar sobre uma união que o povo de Deus precisa chegar. E a única forma da gente chegar a essa união é entendendo o que Deus quer com a gente, de onde nós viemos. A Bíblia vai dizer assim: rogo-vos. Irmão, o que é esse rogo-vos? É quase que um desespero de Paulo. Paulo está dizendo assim, é um imperativo, ou seja, assim, irmãos, escutem-me, façam isso, por favor. Esse rogo-vos aqui é um clamor de Paulo, como se fosse um imperativo também, pedindo para que os irmãos entendessem, compreendessem, se alinhassem, se juntassem, se perdoassem, se esvaziassem. Irmão, se a gente poder aqui, eu sei que não temos muito tempo, mas se a gente pegar aqui esses textos, tudinho aqui o que Paulo falou de Efésios 4, a gente vai ver que tem uma lista extensa do que Deus espera da sua igreja. Ele começa dizendo assim: você primeiro precisa saber qual é a sua vocação. O Senhor morreu por mim, deu a sua vida na cruz, Ele foi até o fim. Aí quando a gente lê Isaías 62, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para. Esse para aqui é interessante. Eu estou dentro do texto aqui. Esse me ungiu para quer dizer sobre uma vocação. Qual é a finalidade para Deus te encher de unção? Qual é a finalidade de você pedir para Deus: Deus me enche, Deus me enche do Espírito Santo, me dá sabedoria, Senhor, me dá dons. Qual é a finalidade de você pedir isso para Deus? Você já parou para perguntar sobre isso? Porque tem uma finalidade. Rogo-vos, pois, irmãos, para que vocês possam exercer a vocação de vocês, vamos dizer assim. Vocação vem do termo vocatio, ou seja, preparado, chamado, tem uma vocação, tem um ofício. Eu fui chamado para quê? Irmãos, Deus te chamou para uma finalidade. Ele te ungiu para uma finalidade. Que ninguém venha sair da vocação pelo qual fostes chamados. Rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que vocês andam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Irmãos, essa maneira digna aqui é entender que existe uma origem, algo onde Deus quer que eu caminhe, ou seja, Deus quer me colocar no trilho. O que tem de gente que não sabe o que Deus quer a seu respeito? Como que eu vou saber? Quando eu entro nele, quando eu dou o meu coração para ele, quando eu digo para ele assim, ó, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já foram, ou seja, tudo aquilo que me atrapalhava, tudo aquilo que me deixava longe do propósito de Deus, já ficou para trás. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu preciso tomar agora o meu lugar e entender para que eu fui chamado. A vocação de Deus sobre a minha vida. Eu rogo, irmão, eu peço que cada um de vós, que todos quanto igreja, andem de maneira digna da vocação pela qual vocês foram chamados. Aí ele vai começar a dizer aqui, porque tem gente que pode dizer assim, pastor, mas eu tenho chamado. Muitas vezes a gente pode dizer, tenho chamado, e todos têm um chamado. Todos nasceram para liderar em alguma área de sua vida, só que ainda talvez não descobriram qual seja ela. E como que eu descubro isso? Andando em humildade,
Porque Deus não usa soberbos. Deus não usa quem se exalta. Deus não usa quem acha que não precisa dele. Deus não usa pessoas que não conseguem compreender que dependem dele. E aí a Bíblia diz: vocês têm que andar de maneira digna da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão. E a Bíblia diz assim, Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Existe um Deus que ele se despiu da sua glória, que ele saiu daquele lugar de origem, que não precisava sair para vir aqui, pisar aqui, um ente santo, alguém que resplandecia a glória de Deus. Mas ele saiu, ele veio, e mesmo sendo Deus, ele tomou forma de servo, e veio nesse lugar de trevas, que é o nosso planeta Terra, cheio de pecados, o homem caído, desde Adão. O homem, desde Adão, ele se tornou um homem caído, segundo a imagem de Adão, que é um ser que caiu, que pecou, que vai carregar toda a sua vida, por toda a sua vida, a mancha do pecado. Ele foi marcado. Uma coisa é você ser marcado pelo pecado, outra coisa é você ser escravo do pecado. E aí Jesus vem aqui, nesse lugar que o homem caiu. Aí para que ele veio? Para redimir a minha vida, para redimir a sua vida, mesmo sendo Deus, cheio de glória, de resplendor. Irmão, sabe o que Deus está querendo dizer aqui para nós? Que Ele, mesmo sendo um Deus santo, poderoso, glorioso, Ele se humilhou, se esvaziou, se tornou como servo, foi obediente até a morte de cruz, e através da sua obediência, Ele trouxe para si homens de todas as tribos, povos, línguas e raças, e diante do nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E através da sua humildade, sua mansidão, sabe o que ele fez? Ele nos ensinou. Então ele veio cumprir uma missão, ele veio cumprir um chamado, ele veio cumprir um propósito. Tudo isso já estava desenhado na eternidade, o próprio Deus já desenhou isso, porque ele não foi pego de surpresa. Talvez alguém possa dizer assim: o inimigo estragou o plano de Deus, tirou o homem do Éden, do lugar perfeito, mas ninguém pega Deus de surpresa. Deus já tinha Jesus preparado, desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus estava sendo preparado para a redenção da humanidade, para remir o pecado da humanidade, porque Deus não é pego de surpresa. E aí Jesus cumpre a sua missão, vai à cruz. Sabe qual que era a vocação de Jesus? Não era ir para o trono, era ir para a cruz, irmãos. Eu e você precisamos entender que uma das primeiras vocações da gente é ir para morrer para o nosso eu, nossas vontades, nosso orgulho, soberbas, desafeto, desamores, porfias, intrigas, tudo isso. A cruz é para crucificar tudo isso que nos leva para longe de Deus. Jesus, ele foi para a cruz. Uma vez Pedro disse para ele assim: não, o Senhor não pode morrer. E o que Jesus disse para Pedro? Afasta-te de mim, arreda-te dele, Satanás, porque Pedro não falava por Deus. O mesmo homem que teve uma revelação de Deus, ele estava agora sendo usado, estava sendo impulsionado por uma voz maligna. Jesus, ele veio para ir para a cruz. Eu e você precisamos todos os dias ir para a cruz. Quer ser usado por Deus, quer andar segundo a vocação em que fosse chamado, cada dia morra para você. A Bíblia diz assim, carregue a sua cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, o vinde a mim é para todos.
Mas para seguir Jesus é aqueles que são vocacionados, chamados, que entendem o que Deus tem na vida dele e na vida dela. E eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para a tua vida. Para você cumprir com a tua vocação, que haja humildade no teu coração, que haja mansidão, que você tenha paciência, seja longânimo. Porque se tem alguém que é longânimo, o nome dele é Deus, ele é compassivo, tardio em irar-se. Irmãos, nós falamos aqui de Saul. Saul não soube esperar 7 dias. Muitas vezes a gente acha que não podemos esperar, a gente acha que nós temos que avançar, colocar a carroça na frente, colocar o boi na frente da carroça, colocar a carroça na frente dos bois, melhor dizendo. E muitas vezes a gente acha que a gente tem que ir na frente, a gente tem que quebrar princípios. Mas a vontade de Deus, para você chegar à unidade da fé, é que você venha vencer etapas, que você venha andar dia após dia, que você venha um dia após o outro, você alinha uma coisa aqui, alinha outra ali, você conversa com o seu filho aqui, conversa amanhã ali, você conversa com a esposa aqui, a esposa conversa com o marido aqui, e todo dia vai alinhando alguma coisa, não é de uma hora para outra. A mesma coisa é dentro da nossa vocação, cumprindo o nosso chamado, esperando em Deus, entendendo Deus e sendo paciente com a igreja, para que todos juntos venhamos chegar à unidade da fé. Aonde um só corpo vai ser guiado pelo mesmo Espírito. Sabe por que a gente vive dando marrada um no outro? É marrada que fala, é? A ovelha vai dar aquela cabeçada? É isso? Porque muitas vezes, irmãos, a gente não entendeu ainda para que fomos chamados. E o primeiro chamado de alguém é sempre para ser servo. É para aprender a servir. E eu não digo isso só na igreja, mas em casa, com a família. Se tem alguém que só quer ser servido, vai dar problema. Vai dar ou não vai? Toda hora você querer alguma coisa na mão. Vai chegar uma hora que alguém vai se irritar e vai falar assim, vai pegar você, quer tudo na mão toda hora? Só quer o venha a nós e o vosso rei nada, né? A pessoa só quer que faça por ela e ela não quer fazer nada. O relacionamento é feito de 2. Às vezes de 3, de 4, dependendo do tamanho da família. Tem pai, mãe e a sua prole. Vem os filhos. E o que precisa acontecer? Cada um entender o seu papel, cada um respeitar os seus limites, cada um entender o que foi chamado para fazer, e aí eu entendo você, você entende eu, o marido entende a esposa entende o marido, os filhos entendem o pai entende os filhos, a mãe entende o marido, a mãe entende os filhos entendem a mãe, e aí todos vão chegar a uma unidade, aonde tudo vai se tornar perfeito. Sabe por que a gente está dando uma marrada um no outro? Porque a gente ainda não entendeu que nós precisamos servir um ao outro. Precisamos ser longânimos, suportando-vos uns aos outros em amor. Em amor. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aleluia. Todos nós formamos um corpo. O cabeça é Jesus Cristo. Paulo fala do corpo bem alinhado. Se você arrancar um dedinho, o dedão do pé, se você perder o dedão do pé, você vai perder um pouco o equilíbrio. É isso, doutor? Estou falando certo? Perde o dedão do pé, você vai perder um pouco do equilíbrio, porque ele é importante. Se você perder uma unha, você vai sentir, porque a unha é importante. Os cílios, a sobrancelha, cada um tem a sua função para não entrar poeira nos seus olhos.
Tem uns que tem um pouco mais, né? Tem mais proteção. Então tudo tem uma função. É a mesma coisa você na igreja. Amém? Você tem uma função aqui. Você só precisa descobrir para que você foi chamado por Deus. E como que eu descubro isso? Eu preciso me submetendo a Deus, buscando a Deus, colocando meu coração em Deus, sendo uma pessoa humilde, sendo alguém, sabe, ali que se submete, que se humilha, que busca, que ora, que perdoa, que ama, que abraça e que diz: eu preciso de você, meu irmão. Eu perdoo você, você não é perfeito, mas eu te perdoo. Porque não tem igreja perfeita. A única forma da gente chegar à unidade da fé é compreendendo essas coisas. Porque o corpo é a igreja e o cabeça é Cristo. E cada membro do corpo é de suma importância para o corpo. Se você faltar no corpo, você vai fazer uma falta tremenda, porque você é importante. O cabeça é quem manda os comandos. Cristo é quem dá as diretivas para o corpo. Não tem como, irmãos, nós recebemos todo o comando do cérebro, da cabeça. E o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Não dá para a gente ser igreja sem receber as diretivas do céu. E não dá para mim dirigir uma igreja com estratégias humanas. É legal a era do coach. É legal essa questão aí de treinamento, bacana, mas o púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Não dá para você usar o coach no púlpito, irmão. No púlpito é Bíblia, não é livro de autoajuda. Nós temos a ajuda do alto, amém? Nós temos um Deus que nos ajuda. A Bíblia diz assim: Ele é o meu auxílio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se tem alguém que é aquele que ajuda no momento de dificuldade, o nome dele é o Senhor Jesus. Então a igreja precisa da ajuda do alto. A igreja precisa da diretiva do cabeça. A igreja precisa de ser direcionada por Deus. E a igreja de Jesus, irmãos, ela precisa ser mergulhada no Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito é o mesmo. Não tem como a gente ter divergência se o Espírito for o mesmo. Se você carregar a presença do Espírito Santo, se eu carregar a presença do Espírito Santo, se você com a sua mulher buscar a Deus, se você com seus filhos buscar a Deus, sabe o que vai acontecer? Vai haver comunhão naquele lugar, vai haver a presença de Deus de uma maneira tão intensa naquele lugar, vai haver a presença de Deus tão intensa na igreja, que não vai haver fofoca, dissensão, não vai haver divisões, não vai haver separações no lar, numa família, porque aquele lar, aquela família está debaixo do mesmo Espírito de Deus. A igreja está debaixo do mesmo Espírito de Deus, porque, irmãos, o Espírito é o mesmo. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo nos dá a ideia de sermos direcionados. Aleluia! Porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aquele que é Pai de todos, sobre todos, e por todos, e em todos. Paulo, ele era um preso, que ele entendeu o que era cristianismo. Ele era alguém que estava pronto para morrer, pela causa, porque ele entendeu para que ele foi chamado. Porque ele sabia quem era Jesus, ele sabia quem era a igreja, e ele sabia qual era a função dele na igreja. Irmãos, tem uma coisa que eu aprendi que eu queria que você guardasse no seu coração. Enquanto você não entender que precisa morrer para o seu eu, para as suas vontades, você não vai conseguir conviver com pessoas e em família. Ou você tem paz ou você tem razão.
É assim em todo lugar. Se você quiser ter razão, você vai brigar. Briga, porque alguém quer ter razão. Você já viu quando você se deparou brigando com Deus? O Espírito Santo fala assim para você: faz isso, age assim, muda isso, seja transformado nisso, eu quero mudar a sua vida. Conversa dessa forma, fala dessa forma. E aí a gente fica assim: não, mas eu não vou fazer assim, porque eu estou com razão, porque é desse jeito mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim, eu não vou mudar, Deus, eu não vou mudar, fulano está errado, ele tem que mudar, ele vai vir se rastejando, pedindo perdão para mim, então é ele que vai ter que vir aqui. E aí sabe o que acontece? Nós estamos vivos demais, irmão, para nossas próprias vontades, e aí Deus não pode mudar a história da nossa vida, porque a gente ainda quer viver segundo a nossa vida. Por que Lázaro foi o único a ouvir a voz de Deus? Que ele estava morto. A Bíblia diz assim, os mortos ouvirão a voz de Deus. Literalmente e espiritualmente falando. Naquele grande dia, no dia do arrebatamento, a Bíblia diz assim, e os mortos ressuscitarão primeiro, e serão transformados, e subirão ao encontro de Jesus nos ares. Por que Lázaro ouviu a Deus? Por que Lázaro ouviu a voz de Jesus? E por que Jesus só disse Lázaro? Porque senão teria vindo todos os mortos, todas as sepulturas teriam se levantado. Então só pode ouvir a voz de Deus quem está morto, irmão. O que eu quero dizer com isso? Morra para o seu orgulho, morra para as suas vontades, morra para o seu eu, porque os mortos ouvirão a voz de Deus. Quando ele diz assim, Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz que Lázaro sai atado com um monte de faixas. Irmãos, nós estamos aqui. Algumas pessoas já sabem que quando a pessoa morre, não tem mais mucosa na sua boca, não tem mais, os nervos começam a se enrijecer. A gente sabe que não tem mais o espírito ali dentro. O sangue fica coagulado. Não tem mais vida ali. Quando Jesus fala assim, Lázaro, vem para fora. Sabe o que precisou acontecer? A morte teve que dar lugar à vida. Eu não sei, mas se você aqui nessa noite estiver morto para tudo o que te ofende, você vai começar a triunfar para a glória de Deus aqui nessa terra. Porque os mortos ouvirão a voz do Senhor. E se você for um Lázaro que já morreu, e você está aqui hoje querendo a vida de Deus, se prepare para viver uma nova família, se prepare para viver uma nova vida, se prepare para ser um homem novo, uma mulher nova, cheio de Deus, porque o Senhor vai transformar a sua história em uma história poderosa, de uma vida transformada pelo poder de Deus. Quer ter um casamento novo? Sim ou não? Que vocês possam morrer para tudo aquilo que afasta vocês de Deus. Quer ter uma família restaurada? Quer chegar à unidade na sua família? Falar, nossa, como é gostoso estar em família aqui. Porque parece que tem hora que dá vontade de abandonar tudo e ir embora. Tem ou não tem? Você tem que ser sincero, irmão. Tem ou não tem? Não pode mentir, hein? Quantas vezes você já matou seu marido no pensamento? A força do pensamento agora. Meu Deus, se eu pudesse, esse infeliz não estava mais aqui. Quantas vezes você matou a sua esposa no pensamento? A hora de morrer é agora. Morra agora, para seu eu, para suas vontades, seu orgulho, né? Porque, irmão, tem hora que a gente fala assim, vou jogar tudo pro alto, vou embora. Ou só a sua família é perfeitinha assim, tem? Quem olha para a família do pastor fala assim, ai, que família linda, gente.
É uns mulherão, é assim, tudo bonita. Dá trabalho, filho. Né? Faz raiva também, faz ou não faz? A cara dela. É imperfeito. Irmão, pode ser do jeito que for. A gente sempre vai achar que a família do vizinho é melhor que a nossa. E não é. Não é. Todo mundo tem sua peculiaridade, seus defeitinhos ali. Mas viva sem essa pessoa para você ver. Tem hora que você quer matar, mas se viva sem ele para você ver. Ai, meu Deus, eu vou morrer, porque fulano foi embora da minha vida, eu não aguento mais. Que solidão, por que fulano foi embora? Não é assim? Dê valor enquanto está aí do lado. Mas entenda, ninguém é perfeito. E tem hora que dá vontade de jogar tudo pro ar. Só que é nessa hora que você vai falar assim: Deus, me ajuda. Senhor, toma minha vida agora. Jesus, fecha os meus olhos para isso. Muda a minha família. Essa é uma hora, irmão, que nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que para a nossa casa. Só você sabe. Tem coisas que te para você não fazer a vontade de Deus. Tem coisas que te para você não fluir na sua família. Tem coisas que te para você não ser um profissional melhor. Tem coisas que te para você não conseguir fluir na igreja. O irmão não me deu a paz. O irmão nem olhou na minha cara. E às vezes a gente sai da igreja por causa disso. Porque a gente ainda não morreu para o nosso eu. Se você tocar no morto, ele vai falar? Sim ou não? Se você chutar o morto, bater no morto, ele vai fazer alguma coisa? Porque está morto. Quando alguém fazer alguma coisa que você não gosta, finge que você está morto. Esse pastor é doido mesmo, né? A vontade que eu tenho é de voar e plantar a mão na cara. Fingir que está morto, pastor. Gente, eu vou falar aqui a linguagem da gente. Ou será que eu estou exagerando demais? A gente precisa ser sincero. A única forma de você aprender a conviver é morrendo, é abrindo mão, é se submetendo, é se esvaziando, é deixando toda a ira, toda a mágoa, todo o rancor, tudo que não presta. Você vai ficar livre de doença, vai ficar livre de depressão, vai ficar livre de ansiedade, vai ficar livre de tudo isso. Nós não vamos dar tanto trabalho, né, para a mãe, para pai, para os médicos, para enfermeiro, vamos dar trabalho para ninguém. Por quê? Porque a gente vai estar com o nosso coração, nossa mente boazinha, limpinha. E a gente ainda vai dizer para a pessoa que a gente convive: como você é lindo. Como eu te amo, né? E vai ter que ser sincero, por quê? Porque o amor de Deus tocou em você. O amor de Deus alcançou a sua vida. Imagine a igreja como uma grande família. Não muda nada. Só mudou-se o ambiente. Parece que a gente vê um monte de auréola nas cabecinhas aqui. Todo mundo santinho. Mas quando chega em casa, um grita com a mãe, outro grita com o pai, um marido quer gritar com a mulher: quem manda aqui sou eu. E a mulher já puxa o facão: não é tu não, infeliz, sou eu. Taca a panela, voa copo, voa prato. Meu Deus, é um rabo de arraia, aí um vai voando, outro... meu Deus, o outro tem que sair correndo. Você acredita que eu já vi uma pessoa correndo, se escondendo do outro lado da pista, porque a mulher estava correndo com o facão atrás? Meu Deus. Isso é verdade, viu? É verdade. Já vi gente perigosa aqui em Tupanatinga. Você é doido? Correndo com o facão atrás do carro.
O cabra atravessou a pista, ficou se escondido na moita dos matos. Pastor, me socorre, pastor. A mulher está querendo me matar. E nós tivemos que acudir ainda. Mas acontece, gente. A única forma de mudar isso é a gente se esvaziando. E a igreja, ela é um hospital de Deus. Ao mesmo tempo que é uma grande família, é um hospital, onde Deus vai curar as nossas feridas, onde nós, quanto irmãos, família de Deus, nós vamos aprender a nos perdoar, arrancando do nosso meio toda a raiz de amargura. Sabe quem é que vai fazer dessa igreja uma igreja maravilhosa? É você. Alguém já disse assim: pastor, não existe família perfeita, existe a minha família. Não existe igreja perfeita, existe a minha igreja, a igreja que eu participo. Então, se você quiser ter uma igreja legal, melhor, seja legal. Amém? Se você quiser ter uma família legal, abençoada, sejam legais, abençoados. Se respeitem mais, se amem mais, se perdoem mais, se abracem mais, se beijem mais, tenham mais tato. Porque parece que o Satanás está afastando todo mundo, tá ou não está? Ninguém mais se abraça, ninguém mais se beija. É um negócio gelado, frio, que Deus não está no meio disso não, irmão. Os filhos aí que fecham os ouvidos, marido e mulher parece que não tem mais aquela intimidade, parece que não tem mais aquele fervor, aquela paixão. É um negócio frio. Está amarrado em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a nossa casa. Que Deus abençoe a nossa família. Que Deus abençoe nossos filhos. Os filhos não pedem mais a bênção para os pais não oram mais pelos filhos. Irmãos, que Deus alcance a nossa casa. Você sabe quando nós vamos ter uma igreja abençoada? Quando a nossa casa for abençoada. Porque a igreja é o extrato da nossa casa. Sabia disso? Se você tiver uma família curada, teremos uma igreja curada, teremos uma sociedade curada, teremos uma nação curada. Só é possível, irmãos, viver em uma sociedade curada, abençoada, se as famílias forem tocadas, curadas, abençoadas e transformadas pelo poder de Deus. Por que a igreja está doente? Porque as famílias estão doentes. Sim ou não? É simples assim. Porque eu sou igreja. Se eu chegar aqui todo mal amanhado, cheio de munganga, todo mal amanhado, cheio de munganga, de problema, de dificuldade, sendo aqui aquele que, meu Deus, ô treva, eu vou fazer da igreja uma igreja ruim. Ei, tô fulano lá, olha, tá lá na porta da igreja, infeliz, é crente, e é crente esse infeliz, é crente. Vai para a igreja, Deus me livre, misericórdia, aí para a igreja, que esse homem é ali da igreja, vou não, né? É assim, não é? Fulano é daquela igreja, ixi, vou não entra ali não, está amarrado. Ser crente igual aquele ali, quero não. Porque às vezes as pessoas conhecem a nossa vida, gente. Eu estou falando aqui de uma forma engraçada, mas é sério que eu estou falando. Por que tem um monte de gente que não vem para a igreja? Porque a pessoa olha a tua vida. Você sabia disso? Porque a pessoa olha a minha vida. E aí eu venho para a igreja. Sabe o que acontece? A igreja, eu acho que a igreja é perfeita. Sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou me frustrar. Eu já estou terminando. Eu vou me frustrar, porque eu acho que a igreja, ela tem que ser perfeita. Aí eu vou ler o mesmo texto de Efésios 5. A Bíblia diz assim:
Marido, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, sendo ela cheia de mancha, de pecado. Sabe o que eu aprendo? Que a igreja é imperfeita, cheia de mancha, cheia de pecado. Jesus morreu pela igreja, para poder lavá-la pela palavra, purificá-la, perdoá-la. Eu e você precisamos do perdão de Deus, precisamos da unção de Deus, para que juntos venhamos chegar à unidade, estarmos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, na mesma visão, de ir ao céu, de chegar até Deus, de poder dizer, aleluia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé, eu fui fiel até a morte e recebi a coroa de vitória do Senhor. Só vamos chegar lá se nós deixarmos nos ser transformados. E vamos chegar à unidade, amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Queria deixar essa palavra para você. Essa palavra é uma palavra a respeito de família. E a respeito de igreja, de irmãos. Eu queria te convidar a fazer uma oração ousada, a retirar do teu coração toda a palavra que lançaram sobre você, que um dia te feriu e te magoou. Não estranhe se pessoas começarem a serem curadas do seu lado, porque o perdão cura. Não estranhe se pessoas começarem a chorar do seu lado, porque a libertação ela acontece a gente confessando e falando. Talvez você carrega mágoas da sua esposa. Talvez você carrega mágoas do seu esposo. Talvez você carrega mágoas de pessoas que você ama, de um pai. Feridas abertas, de um pai que não cuidou de você, que não abraçou você quando você precisou. Talvez você carrega mágoas de um filho, e talvez até hoje você não fala com o teu filho, ou o filho não fala com o pai, por quê? Porque quebrou-se uma aliança, criou-se uma mágoa. Famílias que estão separadas emocionalmente, famílias que estão separadas, sabe, ali, de uma forma fraterna, famílias que estão distantes uma das outras, porque gerou uma ruptura. Uma palavra mal colocada, uma palavra mal lançada, uma palavra declarada, e isso feriu, destruiu, separou, trouxe divisão. Casais que só convivem por causa de filhos, famílias que ainda estão juntas porque dizem assim, eu só estou com você por causa dos filhos. Famílias que não ainda dizem assim, o que será dessa casa? E estão vivendo uma vida de aparência. Irmãos, vamos orar ao Senhor. Se você precisar confessar algumas coisas, se você precisar liberar